A próxima parte agora é de ângulos notáveis, que é só essa tabelinha aqui, que não precisa decorar. E depois lei dos senos e lei dos cossenos. Então agora eu vou falar de lei dos senos. A gente vai usar, pra fazer a lei dos senos e dos cossenos, a gente usa, repara no barulho, não é uma máquina de lavar roupa, tá? A gente usa essa tabela aqui, que tem... Por que são ângulos notáveis? Porque esses ângulos aqui, o 30, o 45 e o 60 especificamente, são os que mais aparecem nos exercícios. No geral, de um modo geral assim, são os que mais aparecem. Por isso que são notáveis. Então, 30, 45 e 60. São esses carinha aqui que nós vamos usar. Aí, a gente tem o valor deles do seno, do cosseno e da tangente. Só que em fração. A tangente a gente não viu ainda, então você não precisa se preocupar com isso daqui. Com essa última linha aqui, não precisa se preocupar. É só com a linha do seno e do cosseno. Então a gente tem que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2 e 60, 1 sobre 2. Mas, enfim, agora a lei dos senos, vamos ver só essa linha dos senos. 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Na lei dos senos, a gente vai ter, normalmente, a gente vai ter o valor de 2 lados do triângulo e o valor de 2 ângulos desse triângulo. Só voltei aqui pra apagar o que tinha feito ali. Enfim. Aqui. A gente vai ter um triângulo. E nem sempre vai dar esse A, o B e o C. Tipo, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Isso aqui é só pra gente se localizar. Por quê? Se o vértice A tá aqui, você vai olhar pra frente. O lado que ele bater vai ser o nome do lado. Então, aqui é A, aqui é Azinho. Se aqui é B, olha pra frente. Aqui, esse lado é Bzinho. E se aqui é C, você olha pra frente. Esse lado é Czinho. Isso, o A, o B e o Czinho, são só pra fazer a conta aqui. A gente vai ter aqui o lado Azinho sobre o seno do seu vértice. Então, esse lado sobre esse aqui, fazendo essa relação, esse ângulo para esse lado. A gente tem que é igual a esse lado com seu respectivo vértice, seu respectivo ângulo. Então, esse sobre esse é igual a esse sobre esse. É mais ou menos isso. Não precisa se preocupar com tipo, vão ser 2 equações em uma só, não sei o que, não. Isso é tipo, o exercício vai dar, por exemplo, vamos supor que nesse triângulo aqui é A, aqui é B e aqui é C. O A, esse aqui é o lado Azinho. Se aqui é B, esse aqui é o lado Bzinho. Se aqui é C, esse aqui é o lado Czinho. Se fosse colocar essa fórmula aqui, você colocaria aqui, no caso, 10 centímetros, que é o Azinho, dividido pelo seno de 60, é igual a Bzinho, que é X, dividido pelo seno de 45, que é igual a Czinho, dividido pelo seno desse ângulo aqui. Você não precisa fazer nada disso. Você só vai usar, ele só deu 2 informações, um ângulo lado, só 2 aqui, você caga pro outro. Então não precisa se preocupar com isto. Esse lance de nomear vértice, de dar nome para cada lado, é só pra explicar a forma. Só pra dar pra entender. É só o nome. Então, deixa eu pegar um exercício aqui. Ó. Determine o valor de x. A gente tem um triângulo bonitinho. O exercício deu esse ângulo, que é de 135, e esse ângulo, que é de 15. Deu esse lado, que é x, não vai ter que descobrir, e esse lado, que é 2 raiz de 2. Então, a gente pega e vê, esse aqui tá olhando pra cá. Então, o que vai ficar? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, sobre o seno desse cara aqui. Só que não tem 135 na tabela. Nenhuma das tabelinhas. Nem nessa e nem nessa aqui. É só 30, 45 e 60. O que faz agora?
ângulo suplementar. Lembra daquele lance lá? Você pega o 180, subtrai o que te deram, 135, que fica 7, que fica 5. 7 menos 3 é 4, 1 menos 1 é 0. 45. Esse é o valor que você vai utilizar, porque o seno de 135 é igual ao seno de 45. Então, foca, meu amor, foca. Por favor, obrigada. Então, vai ser esse aqui, seno de 45 graus, embaixo do seu lado correspondente. Se a gente olhar aqui, tem esse 15, só que não tem nada aqui, porque o x está aqui. Esse lado aqui é o x. A gente tem que descobrir o valor desse ângulo aqui. Propriedade de triângulo, na qual a soma de todos os ângulos de um triângulo, todos os ângulos internos de um triângulo, é igual a 180. Então, a gente vai pegar os 135 mais 15, 135 mais 15. Isso aqui dá 10, sobe aqui, 4, 3, 4, 5, 50, 150. Para chegar no 180, falta quanto? A gente pega o 100 e coisa aqui, 180 menos 150 para dar o valor do ângulo que falta. Isso aqui dá 30. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é 30 graus. Descobrimos agora. Então, vai ser esse ângulo com esse lado, x sobre o seno de 30, x sobre o seno de 30. É isso que você vai fazer. Resolvido, colocar uma fórmula. Então, vai só substituir. A gente tem o valor de seno de 45. Meu Deus. Pronto. O seno de 45 é seno 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, a gente põe raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre raiz de 2. Igual o x sobre seno de 30, que é 1 meio. Então, o x sobre 1 sobre 2. Agora, a gente multiplica cruzado. Aqui e aqui. Desculpa. X vezes raiz de 2 sobre 2 fica raiz de 2 sobre 2x, porque não muda nada. Agora aqui, raiz de 2 é 2 raiz de 2 vezes 1 é 2 raiz de 2. Aí copia esse 2zinho que estava aqui embaixo. Põe aqui. Então fica 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 está multiplicando essa raiz. E tem um 2 aqui embaixo. Quando esse aqui está multiplicando o outro e tem esse número aqui embaixo, a gente pode cortar. Porque a gente sabe que 2 dividido por 2 é igual a 1. E 1 não faz diferença nenhuma na multiplicação. Então, por isso que a gente corta. Se fosse 2 mais raiz de 2 sobre 2, cortar aqui é errado, porque aqui está somando. Então, vai ficar 1 mais raiz de 2. Só que é 2 mais raiz de 2, então não pode. Agora, como aqui é 2 vezes raiz de 2, pode cortar, porque 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, normal. Então, tá de boa. Aí tá. Então, ficou raiz de 2x sobre raiz de 2 igual a raiz de 2 sobre 1. Entendeu? Raiz de 2 vezes x sobre 2 igual a raiz de 2. A gente põe esse 1 só pra ficar bonitinho pra fazer a multiplicação cruzada. Agora a gente faz raiz de 2x vezes 1, que dá raiz de 2x, normal. Igual a 2 raiz de 2, porque 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Fica então que a gente vai passar esse raiz de 2 dividindo aqui. Então fica x igual a 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Tá multiplicando aqui e são números iguais em cima e embaixo. Corta, corta. X igual a 2. Pronto. É só isso. Aí tem mais exercícios aqui.
Vamos falar do B. Ó. Deixa eu ver. Tá. Ah, não, esse aqui é de tabela. De lista de exercício. Aqui, ó. O exercício deu esse ângulo que tá para esse lado e esse ângulo que tá para esse lado. Então, na fórmula vai ficar x sobre o seno de 30 é igual a 25 sobre o seno de 45. Nesse caso, eu nem preciso fazer conta para descobrir o valor de ângulo, porque já deu tudo bonitinho. Então, x sobre o seno de 30 é igual a 25 sobre 45. Seno de 30 é 1/2, então fica x sobre 1/2 igual a 25 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Multiplicando o cruzado, a gente tem que x vezes raiz de 2 sobre 2, você vai fazer, ó, o x vezes o numerador dessa fração daqui de baixo. Então, x vezes raiz de 2x, sobre o 2 que tá aqui embaixo. Você só transfere ele pra cá, você não multiplica ele com ninguém. É só o numerador com o numerador. Mesma coisa aqui, 25 vezes 1 é 25 sobre 2 sobre 2. Agora, a gente multiplica cruzado aqui. Aí vai ficar raiz de 2, x vezes 2, fica 2 raiz de 2x, igual a 25 vezes 2, que é 50. Então, vai ficar x igual a 50 dividido por 2 raiz de 2, porque o 2 raiz de 2 estava junto com o x, estava multiplicando, passou dividindo. A gente pode fazer essa multiplicação, 50 dividido por 2. Aqui está multiplicando, então a gente pode fazer isso aqui. Desculpa. Vai ficar, então, x igual a 25 sobre raiz de 2. Essa seria a resposta final? Até que seria, se não tivesse a regrinha de que não pode ficar raiz no denominador da fração. Ou seja, tem uma fração, esse número de baixo não pode ser raiz. O que a gente faz quando dá raiz? Você multiplica a fração toda, o numerador e o denominador, por essa raiz. Então, aqui a raiz de 2 fica 25 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. 25 raiz de 2 é 25 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, porque 2 vezes 2 é 4. Só que a gente tem o valor de raiz de 4. Então, fica aqui x igual a 25 raiz de 2 sobre 2. Você pode fazer essa divisão aqui também. Fica, então, que x é igual a 12,5 raiz de 2. É só isso.